Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar proclamando a sua palavra, de estar anunciando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade fazer a leitura de um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 11 e ainda os versículos 26 e 27. Êxodo 12, de 11 a 13 e os versículos 26 e 27. Que a palavra de Deus nos diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Os versículos 26 e 27 ainda nos dizem assim: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, no nome soberano de Jesus Cristo, nós temos lido a Tua palavra, que é viva, santa, eficaz, poderosa e digna de toda aceitação. Dá-nos compreensão e entendimento da mesma. Cativa cada mente que estará a ouvir essa mensagem à Tua obediência. Concede-me graça, sabedoria, iluminação, revelação do Teu Espírito Santo, e usa-me nesta ocasião para Teu louvor, para Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bom, queridos, após a leitura deste texto, eu quero trazer um tema para esta mensagem nesta ocasião. E o tema é o seguinte: o significado da Páscoa para o cristão. E cristão é um seguidor de Cristo. Cristão, só para esclarecimento, é uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o ama e obedece os seus mandamentos ou a sua palavra. Então, esse é o nosso tema para a nossa meditação nesta ocasião. E eu quero começar falando, nesta oportunidade, sobre o significado da palavra Páscoa. Páscoa tem por significado passar sobre ou passar por cima, como vemos aqui no versículo de número 27, que diz assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Então, no dia em que o anjo da morte, quando o povo de Deus, quando os hebreus ainda estavam escravizados no Egito, que foi a última praga a qual Deus enviou sobre os egípcios, para que a partir de então Faraó decidisse se render a Deus, entender que ele não era nada e que ele não era Deus. No dia que o anjo da morte entrou nas casas de todos os egípcios, mas
na casa dos hebreus, na casa daqueles que serviam a Deus, quando o anjo da morte viu o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas, o anjo da morte passou sobre, o anjo da morte passou por cima, o anjo da morte não adentrou a casa de nenhum hebreu. Prosseguindo ainda em relação ao significado da palavra Páscoa, já disse que o primeiro é passar sobre. Páscoa é também libertação do jugo dos egípcios, como se lê no versículo de número 42. Páscoa é ainda libertação da escravidão do Egito, como se vê no versículo de número 51. E podemos dizer ainda que Páscoa significa unidade do seu povo. Então esses, melhor dizendo, são alguns dos significados da palavra Páscoa. Mas, queridos, a quem a Páscoa foi instituída? Deus instituiu a Páscoa para quem? Nós vemos hoje em dia as pessoas comemorando a Páscoa, e nós vemos a comemoração da Páscoa totalmente desassociada daquilo que nos ensina a palavra de Deus, a começar pelos elementos os quais se usa na celebração ou na comemoração da Páscoa, que daqui a pouco veremos quais são de fato e de verdade os elementos que o povo usou para a celebração da Páscoa. Então nós podemos ver que a Páscoa foi instituída. Versículo de número 3 diz assim: falai à congregação de Israel dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Então, a Páscoa, ela foi instituída à casa de Israel, para o povo de Israel, para os judeus na realidade. E a Páscoa para eles tinha um significado importantíssimo, tinha um significado especial, totalmente diferente daquilo que se celebra hoje, a Páscoa. E na Páscoa eles lembravam, como já até frisei anteriormente, que o anjo da morte matou todos os primogênitos dos egípcios, mas todos os primogênitos do povo de Deus foram poupados. Na Páscoa era também para eles continuarem lembrando, a Páscoa era para eles lembrarem que eles tinham sido escravos na terra do Egito, e por essas e por outras razões eles deveriam continuar celebrando a Páscoa. Mas se vê que hoje em dia as pessoas celebram, as pessoas comemoram a Páscoa de uma forma totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. E podemos perceber pela Bíblia, que é o nosso manual, que é a nossa regra de fé e prática, podemos perceber os elementos da Páscoa, os elementos os quais o povo de Deus usou para a celebração da Páscoa, e cada elemento que fora usado havia um significado, havia uma razão. Eles não usaram esses elementos apenas por usar, eles não usaram esses elementos porque eles achavam que esses eram os elementos adequados. Não, eles usaram esses elementos, os quais foram estabelecidos por Deus, e cada um com seu significado. Por exemplo, o versículo de número 5 vai dizer o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então este aqui
era ou fora um dos principais elementos os quais o povo usou para a celebração da Páscoa. E como falei, cada elemento com o seu significado próprio, com o seu significado especial, com o seu significado de grande importância. O cordeiro, ou os cordeiros os quais o povo, como diz, por família, cada família imolou, sacrificou um cordeiro. E esses cordeiros que foram sacrificados naquela ocasião, esses cordeiros estavam apontando para o cordeiro pascal, para Jesus Cristo, tanto que numa certa ocasião, o profeta João Batista chega a dizer assim: Jesus ia passando, ia se aproximando, e o profeta João Batista vira e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, aqueles cordeiros que foram sacrificados lá no Egito, e o sangue dos mesmos foi aspergido sobre os umbrais das portas das casas de cada judeu, de cada hebreu. Aqueles cordeiros, eles estavam apontando, eles já estavam tipificando para Cristo. Então, um dos principais elementos da celebração da Páscoa era o cordeiro, e aquele cordeiro tipificava Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai nos falar de um outro elemento da Páscoa, os quais o povo se utilizou. O versículo de número 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Este era um outro elemento da Páscoa, a qual o povo havia celebrado. E pães asmos, meus queridos, tipifica santidade. Pães asmos tipifica pureza, tá? Porque os pães, quando eles eram feitos, normalmente eles eram feitos com fermento. E o fermento, ele tipifica, ele faz alusão ao pecado. Então, os pães asmos, os pães sem fermentos, estava tipificando a pureza, a santidade, podemos dizer assim. Este era o segundo elemento para a realização da Páscoa. Um terceiro elemento para a realização da Páscoa, no mesmo versículo de número 8. Vou reler todo o versículo. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, o terceiro elemento para a realização da Páscoa foram as ervas amargas. Foram as ervas amargas, que as ervas amargas também, com o seu significado especial, estava apontando para o sofrimento o qual Jesus Cristo teria na cruz do Calvário, a despeito de numa certa ocasião ele dizer para Deus em oração e dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento, esta dor, este momento de tristeza. Logo em seguida ele prossegue na sua oração e diz: contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, como estou falando, as ervas amargas, elas apontavam para o sofrimento de Jesus Cristo. Então, esses de fato e de verdade, esses, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que é o meu manual, que é o seu manual, que é o seu livro de regra de fé e prática, estes são os verdadeiros elementos para que se celebre a Páscoa. Logo, você como cristão, você como seguidor de Cristo, nós, se tivéssemos, queridos, que celebrar a Páscoa, estes seriam os elementos os quais a Bíblia nos ensinam que foram usados no dia da celebração da Páscoa. Não vou entrar nesse detalhe, mas elementos da Páscoa não tem nada a ver com os elementos da Páscoa a qual se celebra hoje aqui no Ocidente. Ovos de chocolates e coelho.
Não vou, como falei, me ater a essa questão, mas esses, segundo a Bíblia, não são os elementos para a realização da Páscoa. Os elementos para a realização da Páscoa são aqueles que estão na Bíblia. Afinal de contas, foi Deus que instituiu a Páscoa, e Deus instituiu a Páscoa por uma razão, por um objetivo. Deus não instituiu apenas por instituí-la. E como já falei, a Páscoa tem um significado todo especial para o povo que estava escravizado no Egito. A despeito de dizermos figuradamente que o mundo tipifica o Egito, mas essa Páscoa, ela não se aplica a nós cristãos, gentios. Mas, amados, a nossa Páscoa, ou o significado da Páscoa para nós podemos antes até vermos que os pais biológicos ou terrenos de Jesus, eles celebraram a Páscoa. Em Lucas, no capítulo 2, o qual eu não vou fazer a leitura, vou apenas citar Lucas 2, de 41 a 50. Os pais de Jesus foram a essa festa chamada Páscoa, que era uma das grandes festas que os judeus celebravam ou ainda celebram todos os anos, e lógico, com o seu significado totalmente diferente daquilo que significa Páscoa para mim e para você como cristão gentil, ou seja, como um cristão que não é israelita, literalmente falando. A Páscoa também Jesus participou. Eu vou fazer leitura do texto que está em João, Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, no capítulo de número 2, versículos de 13 a 16. Vou fazer a leitura desse texto depois dos versos 23 ao verso 25. João, capítulo 2, de 13 a 16, nos diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um arrasogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais a casa de meu pai de casa de negócios. Versículos de 23 ao verso 25 nos diz assim: e estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus foi à festa da Páscoa, mas Jesus fora a essa festa com um objetivo: proclamar a mensagem de salvação, proclamar o arrependimento. Jesus, na realidade, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 7, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, como nos diz 1 Coríntios 5, 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, amados, como já falei anteriormente, que os cordeiros os quais os hebreus, os judeus sacrificaram no Egito, naquela ocasião,
Aquele cordeiro, ou aqueles cordeiros que foram sacrificados, eles apontavam para Cristo, eles tipificavam Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então, meus queridos, a Páscoa para mim, a Páscoa para você, a Páscoa para nós como cristãos, como seguidores de Cristo, ela é apenas a semelhança da ceia do Senhor Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor Jesus. Jesus estabeleceu a celebração da ceia antes de partir, antes de ser morto, antes de ser crucificado. Jesus estabelece a ceia, e a ceia fica para mim, a ceia fica para você como um memorial. A ceia do Senhor, ela não é como alguns dizem, que na hora da celebração da ceia há uma transubstanciação, ou seja, que o corpo de Cristo, o pão se transforma no corpo de Cristo, e que o vinho ou o suco da uva, que tanto uma coisa quanto outra não está errado de usar, porque a Bíblia fala que a ceia foi celebrada com o produto da videira, e o produto da videira pode ser o vinho ou o suco da uva. Então, a Páscoa, ela apenas é um memorial, é para relembrarmos que Jesus, assim como o cordeiro foi sacrificado e foi aspergido a marca do sangue lá no Egito, e aonde havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrou na casa dos judeus, mas o anjo da morte passou por cima, e depois isso se tornou um memorial para os judeus. A semelhança de que a ceia é apenas um memorial, nós relembramos que Jesus morreu crucificado, que Jesus ressuscitou, e que Jesus um dia virá para arrebatar a sua igreja. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos tão somente relembrando, em memória de Jesus. A ceia do Senhor, ela não é, quando se celebra, não se torna uma consubstanciação. O corpo se achega ao pão, e o vinho, o sangue de Jesus se achega. Não, a ceia do Senhor celebra-se em um memorial. Assim como já falei anteriormente, se você, como cristão, como seguidor de Cristo, se tivéssemos que celebrar a Páscoa, os elementos da Páscoa seriam cordeiro, pães asmos e ervas amargas. A ceia do Senhor é um memorial, a Páscoa do Senhor é um memorial, apenas para nossa recordação, apenas para lembrar que também o Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos liberta, assim como Ele fez com os hebreus, Ele os libertou da escravidão dos egípcios, Ele não permitiu que o anjo da morte adentrasse na casa dos judeus, e da mesma forma o Senhor também tem guardado a cada um de nós, o Senhor também nos libertou. Então, amados, Páscoa para você, cristão gentil, que não é judeu, que não é israelita, literalmente falando, tem um significado totalmente diferente, apenas para lembrarmos, apenas para gratidão pelo que Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, fez na cruz do Calvário, por você, por mim, por nós, por tantos quantos se achegam a Ele. Então, esse é o significado da Páscoa para você, para mim, para nós. Quero ainda estar orando pela sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.
Altíssimo Deus e eterno Pai, no nome soberano e santo de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, o nome o qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Neste nome estamos reunidos, ó Pai, nesta oportunidade para falarmos do Teu amor. Deus, todos quantos serão alcançados através desta mensagem, que aprendam, que sejam edificados, que sejam abençoados, que sejam guardados, que sejam protegidos, e aqueles que ainda não se renderam, não se prostraram, não se dobraram, não Te receberam, Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas, que venham fazê-lo, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, continua conosco, nos ajudando, nos dando força, saúde, vigor, disposição, coragem, Senhor, e ajuda-nos acima de tudo a sermos completa e totalmente dependentes do Senhor. É o que oramos no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus para sempre.